Olá, alunos da turma de Direito Administrativo, tema Contratos Administrativos e Licitação. Vamos continuar o nosso curso reiterando a questão dos contratos administrativos e passando agora a análise dos contratos, das características específicas dos contratos administrativos. Lembrando que nós conceituamos os contratos administrativos, estabelecemos o seu objeto, as características gerais em seguida, descrevemos as características, passamos as características específicas e nessas características específicas nós, ponto por ponto, conceituamos quais são essas características, né? Descrevemos elas e agora vamos a um detalhamento maior a respeito de algumas dessas formalidades, dessas características específicas, sobretudo a formalidade e o caráter celebrado intuito personae, tá bom? Então, vamos lá. Bom, falando sobre formalidade, a regra, portanto, é que o contrato administrativo ele seja escrito, não é? Porque quando você escreve algo, as pessoas se recordam, conseguem controlar, sabem do que se trata, não é? Agora, a partir do momento em que você tem um contrato não escrito, ou seja, um contrato oral ou verbal, isso significa que esse contrato vai ter maiores dificuldades de controle e de compreensão das partes sobre o que é pactuado. A administração proíbe isso? Não, não proíbe. É possível a celebração de contratos orais ou contratos escritos. Agora, obviamente, os contratos escritos são reservados para objetos, né, que são contratados, serviços, compras de maior valor. Aqueles contratos que envolvem objetos, o objeto do contrato, a relação jurídica almeja adquirir serviços ou compras, ou realizar compras de menor importância, de menor vulto, que necessitam de uma extrema agilidade, essas são passíveis de contrato verbal. Lembrando que o contrato verbal não é obrigatório, não é um ato vinculado, é um ato discricionário, segundo aqueles limites estabelecidos em lei, tá bom? Então, o contrato verbal é uma possibilidade e não um dever do administrador. No entanto, foi criado esse instituto foi autorizado para que o administrador consiga operar a máquina pública com maior agilidade e presteza, o que é necessário na vida administrativa e na vida das repartições públicas, tá certo? Então vamos lá. Quando é que a gente vai admitir o contrato verbal? Conforme vocês estão vendo aqui, a possibilidade do contrato verbal ela está prevista no artigo 60, parágrafo único da Lei 8666, né? Da Lei de Licitações, que trata de licitações e contratos administrativos, como vocês sabem. Quando é que ela vai incidir? Está no material também, né? Vocês podem consultar lá no material que está no Google Class. Bom, 5% da modalidade convite, modalidade de licitação convite, nós já falamos, não preciso reiterar essas questões, mas é uma modalidade de licitação, vocês distinguiram tipo de licitação e modalidade na prova, acertaram, muitas pessoas acertaram, não é? Pesquisaram aí, e nós podemos concluir que 5%, o valor de 5% na modalidade convite é R$ 8.800, tá bom? Atualizado pelo decreto 9.412, que eu conversei em classe com vocês anotaram inclusive, tá bom? Só reiterando, porque algumas pessoas perderam, se esqueceram, perde material, pandemia, etc. Está escrito aí no material, ninguém vai errar mais isso é questão de prova o tempo todo. Aí, gente, quando você faz o contrato verbal, o que você faz? É necessário que você publique o extrato desse contrato no Diário Oficial, para ter algum controle, porque senão, para onde que foi esse dinheiro? Como é que o órgão TCE no Estado e o TCU na União vai controlar aquilo que você, administrador, fez? Você publica o extrato do contrato, menções básicas, né, com preço, quem é que vai prestar, menções básicas, você publica no Diário Oficial e no Portal da Transparência. Entendido? Publicou ali, acabou, tá? Tudo tranquilo, desde que seja algo moral, né? E também probo. Tá certo, pessoal? E aí é interessante uma menção do TCU, que o TCU vai fazer uma distinção quando é necessário você ter um contrato escrito e quando não é necessário. Qual é o critério? O critério, gente, é esse aqui. O termo de contrato é obrigatório nas obrigações de qualquer valor.
Ou seja, é necessário que você faça um instrumento de contrato nas obrigações de qualquer valor, das quais resultem obrigações futuras. Ou seja, quando você faz e paga, e tem um valor X, até 8.800, contrato verbal, contrato oral, contrato não escrito. Agora, se for R$ 5.000 o valor do contrato, né, você não vai pagar na hora, você vai pagar depois. Aí não pode ser contrato verbal. Entendeu? Porque se vai gerar uma obrigação futura, você não vai pagar na hora, bom, aí no caso você vai ter que fazer um contrato escrito para provar que esse contrato de fato existiu, que houve uma prestação, houve o recebimento de algo, não é? Porque senão a chance de corrupção, a inviabilidade de controle vai ser muito grande, sobretudo quando se passa de uma gestão para outra na administração pública por meio das eleições. Tá certo? Então vamos ler de novo essa frase. O termo de contrato é obrigatório é compulsório, vamos colocar assim para não ficar repetitivo, é compulsório nas obrigações de qualquer valor, das quais resultem obrigações futuras. Isso foi estabelecido pelo Tribunal de Contas da União, TCU. Tá bom, gente? Em seguida nós temos aí a questão da concorrência e tomada de preço. No caso das modalidades de licitação, tomada de preço e concorrência, vai ser necessário que você celebre um contrato escrito. Por quê? Porque o vulto do objeto do contrato, ou seja, a relação jurídica em termos econômicos, é muito grande. E aí então houve o interesse público em estabelecer que não poderia ser feito contrato verbal nesses casos, tá certo? Essa é uma observação muito importante para a gente. Em seguida, a gente também tem que tratar que mesmo que você dispense a licitação, que você inexija a licitação, em casos relacionados a esses preços próprios da concorrência e tomada de preço, ou seja, concorrência e tomada de preço, você aplica obrigatoriamente em caso de determinado valor do contrato, certo? Quando aquele valor do contrato for autorizado que você não faça a licitação, mas é o valor correspondente à tomada de preço e concorrência, ou seja, você faça uma contratação direta de um fornecedor, por exemplo, os EPIs de combate ao Covid, quando você faz essa compra direta, com valores atinentes, correspondentes à concorrência e tomada de preço, você vai ter que fazer também de uma maneira formal, ou seja, escrita, não verbal. Tá bom, pessoal? Onde é que está isso? 8666, 93, artigo 62 da lei. Os demais casos, gente, que é interessante a gente colocar, seguindo o nosso itinerário, os demais casos dizem respeito a hipóteses em que o instrumento contratual é facultativo. O que significa isso? Se o administrador quiser, ele redige esse instrumento contratual. Se ele não quiser, ele não redige. O que é um instrumento contratual, gente? Quando a gente fala de contrato, é algo abstrato. O instrumento contratual é o papel do contrato, não é? Agora, esse papel, sabe que a gente não usa mais papel da maneira como usava antes, né? Então é digital. Então o instrumento do contrato é aquilo que está lá digitalmente, ou se não fisicamente, redigido e que você assina, tá? Então esse é um instrumento contratual. Pode ser um instrumento, por exemplo, da ata de uma audiência, não é? Uma audiência que haja uma ata. Essa ata, ela no caso é o instrumento da audiência, tá bom? Então, no caso de que não é necessário que você celebre um contrato escrito, ou seja, é possível que você faça ele verbalmente, o instrumento é facultativo. E no caso ele sendo facultativo, você pode substituir ele por carta-contrato, nota de empenho, de despesa, autorização de compra, ordem de execução, tá? Quando vocês celebrarem qualquer tipo de prestação de serviço com a administração, por exemplo, uma aula que vocês deem para a Secretaria de Educação aqui do estado, do município, e o valor for pequeno, vocês vão ver que vai entrar nesse tipo de instrumento facultativo. Você vai celebrar um instrumento, por exemplo, uma nota de empenho vai ser a comprovação para que haja o pagamento do seu serviço de educação, por exemplo, numa escola pública, tá certo? Bom, lembrando que os contratos administrativos, eles têm a natureza de serem contratos de adesão. Contrato de adesão é aquela mesma coisa que você celebra, é aquele tipo de contrato que você celebra, por exemplo, com a companhia aérea. Você não consegue negociar cláusulas com a companhia aérea. É o que está lá, você aceita ou não aceita. Você só aperta o botãozinho, né? Estou ciente, não sei o que lá,
das cláusulas desse contrato e pronto, celebrou o contrato, tem que aceitar. Se você quiser discutir, você vai ter que discutir judicialmente, judicializando aquela questão, certo? Isso é um contrato de adesão e os contratos administrativos são da mesma maneira, com exceção da cláusula econômico-financeira. Tá bom, pessoal? Cláusulas necessárias, ou seja, cláusulas que devem estar dispostas em todos os contratos. O que é um contrato? Tem várias cláusulas. Tem o cabeçalho, descrição das partes, em seguida você tem as cláusulas, que são as condições do contrato. Certo? Então, nas cláusulas, você tem as cláusulas optativas ou facultativas e as cláusulas necessárias ou obrigatórias. Quais são as cláusulas necessárias no contrato administrativo? Preço, condições de pagamento, regime de execução, forma de fornecimento, critérios de composição da atualização do preço, atualização monetária, e tem outras cláusulas também necessárias, tá? Mas essas são as principais, são essas normalmente as que são pedidas em prova e que são importantes. Tá bom, pessoal? Então nós terminamos aqui com esse aspecto, o comentário sobre as características específicas do contrato administrativo, a característica específica formalidade, que é necessário que todos os contratos administrativos sejam formais, com exceção daquelas hipóteses dos contratos verbais, tá certo? Relacionados àquele valor e que não gerem obrigações futuras, tá bom? Passando agora, gente, a análise da celebração do contrato, o intuito personae que eu falei para vocês, pessoalidade. Eu bati nessa tecla em sala com vocês, mas acho interessante nós destacarmos aqui alguns dispositivos da lei, que é o artigo 72 e também, né, o artigo 78. Vamos lá, pessoal, tratando dessa questão agora. Bom, pessoal, no caso de você sair vencedor numa licitação e, portanto, ganhar o objeto do contrato, ou seja, o objeto ser adjudicado a você, essa linguagem técnica, nesse caso, você tem que executar o contrato por si mesmo. Uma parte do contrato você pode até, em determinadas hipóteses, você pode transferir sob a sua supervisão, né? Mas você é o responsável na relação jurídica com o Estado. Não adianta passar a bola para outra pessoa, porque senão, veja bem, a lei é muito clara. O objetivo da lei, do legislador, é fazer com que não haja fraudes. Imagine, por exemplo, que uma empresa como a Camargo Correia, né, ela tem capacidade técnica e experiência para ganhar qualquer tipo de licitação. Tinha, no caso, não sei como é que está agora, para ganhar qualquer tipo de licitação no âmbito da construção civil, grandes construções financiadas, compradas pelo poder público. Bom, se ela fizesse disso um meio de sobrevivência sem executar os contratos em si, ela poderia criar só uma casca, que seria o tal do, que usa muito nessa linguagem da engenharia, né, que seria o shell, né? Ela criaria um shell, ou seja, uma casca de uma empresa que ganha todos os contratos, porque tem todas as melhores pessoas trabalhando, tem um grande fluxo de caixa, tem garantia, tem experiência, e parará, e tem noção de como lidar com isso, mas materialmente ela poderia não executar. Ela ganhava as licitações, ganhava um dinheiro e subcontratava para outras empresas que estavam iniciando. E essas empresas iam ganhar um lucro menor e, portanto, aí haveria uma fraude à licitação. Não é que isso não seja possível, é possível, mas parcialmente. Você não pode ser eximir. Você ganha um contrato, pega o seu dinheiro, ganha o lucro e depois passa para as empresas. Negativo. Não pode acontecer esse tipo de coisa, né? Então, portanto, os contratos são pessoais. A execução e celebração devem se dar pela mesma pessoa. Quem celebrou o contrato e está investindo no objeto do contrato administrativo, que compôs a relação jurídica, esse cara vai ter que executar. Então, em regra, é proibida a subcontratação. Está lá no artigo 78, inciso 6. Né? A punição, em caso de isso ser descumprido, é ser rescindido o contrato. Tá bom. Até aí vocês entenderam. Agora tem uma pergunta muito clara. Se a empresa vier a desaparecer no meio dessa relação jurídica, a empresa pode falir. Né? Ou entrar em recuperação judicial, não conseguir, faliu. O que você faz? Bom, nesse caso, a administração pública ela tem garantias contratuais que ela vai se utilizar, ou seja, ela tem um dinheiro guardado que foi depositado pelo licitante, né? E nesse caso ela vai usar esse dinheiro, esses recursos, para recompor as suas perdas patrimoniais e o contrato será extinto. A mesma coisa se dá no caso do Estado contratar uma pessoa específica para fazer um determinado projeto, aquela pessoa vier a falecer na decorrência da execução do projeto. Tá? Em ambos os casos aí nós temos essas hipóteses de extinção do contrato. Tá bom? A apuração dos danos
e a responsabilização vai ser vista depois, tá? Qual é a exceção, gente? Sempre tem uma exceção em qualquer regra, né? Quais são as exceções possíveis em que os contratos não são intuito personae? Está aqui no artigo 72. Desde que previsto no edital e no contrato, poderá ser subcontratada parcialmente a execução da obra, serviço ou fornecimento, não é? Então, nesses casos, é possível aí que haja uma subcontratação e, portanto, há uma relativização da característica específica dos contratos administrativos intuito personae. E agora temos uma exceção da exceção. O que eu quero dizer com isso? Falei com isso até em aula para vocês. A exceção da exceção significa que a empresa que tem o objeto adjudicado da licitação ou que ganha a relação jurídica, que forma a relação jurídica por meio de uma contratação direta, ela é proibida de subcontratar em qualquer hipótese no caso de prestar serviços técnicos especializados. Esses serviços técnicos especializados é a condição que permitiu, que ensejou, que justificou uma contratação direta dessa pessoa jurídica, dessa empresa. E aí por quê? Porque ela tem no corpo técnico dela determinadas pessoas que, naquele caso específico, elas seriam indispensáveis para a execução daquele serviço, para a realização daquela obra. E no caso, ele não vai poder subcontratar isso, né? Quer ver um exemplo muito claro? Você contratar a empresa do falecido Oscar Niemeyer para reformar Brasília. Bom, como o Niemeyer é o arquiteto, junto com o mentor dele, que eu esqueci o nome agora, mas uma pessoa tão importante quanto, são pessoas que idealizaram Brasília. Se você quiser fazer uma reforma, inclusive eles têm direitos artísticos sobre Brasília, não é? Uma decorrência da propriedade intelectual, não é? De que não haja reforma dos prédios principais, etc. E aí, no caso, se existe o Oscar Niemeyer está numa determinada empresa, em regra, não tem como você contratar outra empresa que não seja dele para fazer as reformas, né, que mantenham o estilo arquitetônico de Brasília. Bom, se você contratar a empresa do Oscar Niemeyer, que hoje é falecido, ele não poderia, na época que estivesse vivo, delegar isso para uma outra empresa arquitetônica e não supervisionar, né? Então, no caso, não haveria licitação, você poderia fazer a contratação direta do Niemeyer, do arquiteto, mas ele não poderia subcontratar alguém para realizar de fato aquele serviço e, ficar tranquilo, né? Não pode fazer isso, tá bom? Sob pena de o contrato ser extinto e haver uma imposição de uma multa, inclusive. Então é a questão do corpo técnico. Você tem um conjunto de técnicos que pertencem à sua empresa e, no caso, você não pode... Você ganha a licitação ou você ganha a adjudicação do objeto do contrato, uma contratação direta é feita para você, em função do seu corpo técnico especializado. Sei lá, vai contratar o Snowden para garantir que a Agência Brasileira de Inteligência seja mais efetiva. E aí, no caso, o Snowden sai de cena e coloca outra empresa brasileira para tocar e só pega o dinheiro para ele. Bom, isso não pode acontecer, né? É um exemplo um pouco fictício, né? Mas é exatamente isso. Você contrata uma empresa que há um corpo técnico e esse corpo técnico depois se evade e ninguém efetivamente presta aquele serviço, executa aquela obra como havia sido idealizada e justificada a contratação direta daquela empresa, tá? Leiam o artigo 13, parágrafo 3º. Bom, na próxima aula, nós vamos dar uma lidinha nesses artigos que mencionamos, né? Vamos ler juntos aqui esses artigos e lembrando que vocês já podem dar uma olhada caso queiram, né? Nós vamos encerrar aqui em função da extensão já do conteúdo. Acredito que todo mundo entendeu, todo mundo pegou aí o que deveria entender. Então, gente, olha, bons estudos para vocês. Se preparem para a próxima aula, vai ser lançada. E as aulas, como sempre, vão ser em conteúdo mais reduzido para que ninguém fique desanimado, para que ninguém se estimule. Acredito que vai dar tudo certo. Um abraço a todos, uma boa noite, um bom dia, quem está assistindo de manhã, e bons estudos a vocês. Até mais.